Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Estamos aqui para mais uma entrevista do século. Sou Vitor Taveira, estamos aqui diretamente do estúdio 42B, aqui em Vitória. Lembrando também que essa entrevista e as outras já realizadas você pode acompanhar lá no canal do Século Diário no YouTube, ou se preferir, ouvir no Spotify ou Google Podcast, em versão de áudio, né, de podcast. Também pode nos seguir nessas redes, né, apertar o sininho aí para receber as atualizações. Hoje, nossos convidados são a Eliana Valadares, Fernando Colombi, articuladores da Frente Estadual pelo Desencarceramento no Espírito Santo. O Desencarcera ES. Então, vamos começar aqui um pouco do pessoal ao político, né? Queria saber um pouco de como vocês se encontram nessa luta, né? De onde vocês vêm até chegarem nesse movimento. Bom, eu cheguei através de uma luta, eu falo pessoal, né? Eu venho de 2011, quando eu tive um filho ainda menor de idade, apreendido pelo sócio educativo, né? Ele recebeu uma pena maior de internação de 6 meses a 3 anos, e dentro deste tempo ele veio sofrendo diversas formas de violações de direitos humanos, diversas formas de tortura, né? Então, numa longa caminhada, numa longa trajetória, nós precisamos se redescobrir e começar a lutar, porque assim a gente não tinha conhecimento ainda de luta, mas através de correr atrás do que eu achava que era direito do meu filho. E nós começamos a investigar, a buscar orientação, a buscar informação, ir atrás, né, dos órgãos competentes. E fui me descobrindo aos poucos como militante de direitos humanos, porque não se tornou só uma causa pessoal, lutando pela vida do meu filho, mas defendendo toda uma unidade prisional ali que estava socioeducativo, na época com 68 meninos, já estava de superlotação, fazendo toda uma trajetória, né, pelo socioeducativo, e chegando até 2020, aonde que nós já começamos pela Frente Estadual pelo desencarceramento. Bom, eu tive a felicidade de encontrar a Eliana nesse coletivo que a gente formou, o Desencarcera, né? E a minha trajetória é uma trajetória de militância política na área dos direitos humanos. Comecei na universidade. Na universidade, eu acho que eu posso dizer assim que eu tive o primeiro contato com o sistema prisional. Foi quando eu conheci a Casa de Custódia de Viana, que era um antigo cadeião, que o pessoal chamava, né, Eliana? Era a Casa de Custódia de Viana. Eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer pela universidade. E era um espaço em que os presos tomavam conta dentro da unidade, né? Então os agentes ficavam tão somente ao redor, nos muros, né? E era uma situação bem... Quando eu olhei aquilo, eu fiquei muito impactado, muito mesmo. Eu lembro de olhar a quadra assim, e olhar diversos lençóis do pessoal, as visitas utilizavam dentro da quadra ali para fazer visita íntima. Era uma coisa muito feia assim de se ver. Mas ao mesmo tempo, na universidade eu também trabalhei com comunidades quilombolas no norte do Espírito Santo. Eu acho assim que foi a primeira vez que eu tive um contato com o fenômeno da criminalização de um povo. Foi ali que eu percebi que, por meio da expropriação de terras daquele povo, que era a galera do norte do estado, ali, do povo negro, que foi expoliado por uma situação da ditadura militar, na década de 70 e 80, que invadiram as terras ali, retiraram grande parte daquelas pessoas que estavam lá, e grande parte dessas pessoas migraram aqui para a Grande Vitória para constituir aqui os espaços que a gente considera periféricos aqui. Ou seja, estavam num espaço que era um espaço de natureza, um espaço em que conseguia sua subsistência, em que tinha uma relação com a terra, que foram expropriados, vieram para cá e muitos deles hoje possivelmente são parentes de pessoas que estão encarceradas. Mas terminei minha faculdade. Em 2011 eu fiz um concurso público para o Tribunal de Justiça e tinham diversas funções para poder exercer, né, para poder tentar entrar na
na função pública, mas tinha uma que tinha somente 23 vagas, que é da analista judiciário em execução penal. Aí eu falei assim, eu vou entrar nessa parada aí. Eu vou tentar, né? Porque analista judiciário de direito, não sei. Não, execução penal, porque eu gosto dessa matéria, eu gosto da temática de direitos humanos. E acabei que, quando na universidade, fiz esse concurso e me formei em julho, colei grau em julho de 2011 e entrei no tribunal em dezembro de 2011. E aí fui exercer a função de funcionário público do Tribunal de Justiça por 11 anos, né, como analista em execução penal. E trabalhei no sistema prisional, mas na parte jurídica, na parte não jurídica, desculpa, mas na parte do judiciário. E aí, nossa, para quem assim, quem atua nessa área de militância de direitos humanos e tem um pouco de sensibilidade com a causa, trabalhar na informalidade dos processos, que parece que é tão somente informal, que não tem conteúdo, que não tem vida, acabou para mim trazendo muita dor, porque a burocracia também tem uma possibilidade grande de tornar as coisas naturais, neutras, como se ali não tivesse racismo, como se ali não tivesse problemas estruturais dentro do sistema e que o juiz não precisava ver, nem o promotor ver. Mas eu via, a gente via. Quem tem uma sensibilidade vê. Sobretudo com a pessoa que está no balcão, perguntando uma informação, um familiar, né, Eliana? Um familiar que está pedindo uma informação no balcão de um serviço público. Então, o egresso também que está saindo e está precisando. Então, passei por São Mateus, trabalhei em Vila Velha, também fiz mutirão em Barra de São Francisco. Então, conheci muitas unidades prisionais. E por mais que tenha havido uma melhora, vamos dizer, arquitetônica, assim, e de gestão dentro do sistema prisional, já não existe mais essa figura do cadeião aqui no Estado, o sistema continua sendo muito terrível, né? E aí, em 2020, na verdade, em 2019, teve um seminário organizado pela Secretaria de Direitos Humanos aqui do Estado, e nesse seminário, a gente meio que acordou tirar uma frente estadual pelo desencarceramento. E eu estava lá, participei desse seminário, só que não andou. Não andou, as coisas... E não andaram porque faltava a família. Faltava a família. A família vinha tempo depois. Era um coletivo ali, um monte de gente ali. Vamos fundar uma frente estadual pelo desencarceramento aqui no Estado. Um monte de militantes de direitos humanos. Sem nenhum familiar. E não foi para frente. Ficou tipo um grupo de WhatsApp sem nenhuma funcionalidade. É o familiar que está lá na ponta, né? Segurando as barras e ouvindo, né? De maneira até mais imediata, né? As denúncias, o que está acontecendo, né? A família ela é imprescindível para a luta. Sem família não há luta antiprisional. Sem família e também sem aquelas pessoas que a gente considera sobreviventes do cárcere, né? E aí em 2020 a gente se encontrou num ato, né? Que a gente fez um ato público, a gente começou a fazer frente ao Palácio Anchieta. Em frente ao Palácio. Frente ao Palácio, né? Foi um período muito difícil, que era o período que estava se iniciando, chegando a pandemia. Ninguém sabia do que se tratava, do que era o Fique em Casa, né? Que era o lema. Eu lembro que era muito forte. Eu lembro até que Lula Rocha estava nesse momento. Poxa. Né? Saudoso camarada. Saudoso Lula Rocha. E o século acompanhou, né, esse processo assim, de criação, nós lá como repórteres e vendo a importância disso. Que era o momento da pandemia, fique em casa e assim, manter o distanciamento. Houve toda e a galera lá. Suspensão de visita, muitas pessoas não iam mais trabalhar presencial, né? Foi feito os trabalhos remotos, então nós tivemos que inovar em tudo. Inclusive, a frente ela nasceu no meio de um desespero dos familiares, justamente. Nós, como familiares, eu falo assim, eu fui a primeira familiar a chegar na frente, né, estadual como família mesmo, de pessoas privadas de liberdade em 2020. Eu chego na frente no iniciozinho de abril, mais para meada de abril. As visitas tinham acabado de ser suspensa. No primeiro dia do mês de abril de 2020, houve, né, aquela suspensão geral. Ninguém tem visita.
Inclusive, coincidentemente, era o dia da visita da minha nora. E nós se deslocamos de casa para levar ela até a unidade prisional por causa dessas dificuldades que estava tendo no trajeto. Chegou lá, tinha aquela barricada de policiais, né, penais da DOT, que dali mesmo você voltava. Você não nem adentrava mais dentro do complexo. Assim. Então, aconteceu tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Aí, nesse meio tempo, logo em seguida, eu fui apresentada através, né, de uma amiga, né, ao coletivo da Frente Estadual pelo Desencarceramento. E eu venho cheio de demandas, né, cheio de marcas, eu falo de cicatrizes, de uma luta muito grande, muito árdua, onde naquele momento eu estava só, porque nós tínhamos um coletivo só de familiares, né? E de amigos e familiares de pessoas privadas de liberdade, que lutava por direito, que gritava, e que ia para o meio da rua, tacava fogo em pneu, fazia, acontecia. Mas chega um tempo que as pessoas acabam sofrendo tantas perseguições, tantas retaliações, que elas acabam indo se afastando. Elas vão se resguardando, porque, na verdade, muitas falaram, a pessoa se afastou porque é covarde. Não. Essa pessoa ela se afastou que, de certa forma, ela tentou resguardar a integridade física do seu ente querido que está privado de liberdade. Porque, na verdade, quando o sistema ele chega a você, antes de alcançar você, ele alcançou o seu interno, né? O seu parente que está ali, o seu ente querido, está na mão deles. Então, automaticamente, ele é o seu freio de mão. Então, muitos foram pisando no freio, foram desviando essa caminhada, foram se afastando, foram se ausentando. Então, eu cheguei num período assim que eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Eu não sabia em quem contar, em quem apoiar. Eu vim num momento também, assim, o que eu creio que eu não consigo esquecer. Eu cheguei na frente no mesmo momento a qual eu acabei contraindo a doença do Covid. Eu estava muito doente, mesmo muito debilitada, acamada, dentro do meu quarto, em isolamento, para não surtar. Eu comecei a trabalhar. Eu comecei a atender as famílias. Eu quase não conseguia falar, mas eu atendia por mensagens de WhatsApp, pegava as demandas. Tinha vez que eu estava muito ruim, eu deitava. Outra hora eu tentava me manter sentada ali na mesa para dar atenção. Eram muitas famílias desesperadas naquele momento. Então, quando eu encontrei uma pessoa que ela disse assim, olha, eu conheci um coletivo. Esse coletivo, ele luta pela pauta, pelo desencarceramento, ele luta contra a tortura, né, superlotação, ele luta pela qualidade, né, da alimentação dentro do caso. Eu falei, eu quero conhecer esse coletivo, que até então eu não tinha ouvido falar. Ele tinha chegado recentemente. E eu fui chegando devagarzinho, fui apresentada, muito bem acolhida dentro do coletivo. Mas eu tinha um bloqueio muito grande, porque eu tinha muita vergonha de falar, de expor tudo, né, que estava acontecendo. Mas, assim, os articuladores que já estavam eram ativistas, advogados, né, pessoas, alguns assistentes sociais, algumas pessoas que já faziam parte de algum órgão, né, aqui do nosso estado, foram acolhendo, conquistando a confiança. E eu comecei a me sentir à vontade, comecei a me sentir em casa. Nós começamos ali a trabalhar na mesma pauta, as demandas só subindo, o período de pandemia aumentando, né? Eliana passa agora um fiasco de quase 60 dias acamada. E quando eu saio, eu já saio com aquele gás que eles vieram trazendo, vão para a luta, vão para a rua. Nós fizemos um vão para a rua, juntamos os familiares, fizemos alguns atos no centro de Vitória, frente ao Palácio Anchieta, né? Porque lutávamos naquele momento, não diretamente para que voltasse as visitas presencial,
mas que pelo menos melhorasse o nosso contato com nossos familiares. Passamos meses sem contato. Quando tivemos contato, foi através de telefone. Eram 3 minutos de ligação. Aí achavam que estavam melhorando, mudaram para chamada de vídeo, de 3 a 5 minutos de chamada de vídeo. Mesmo assim, dependendo da unidade prisional, dependendo da boa vontade daquele gestor daquela unidade prisional e da dificuldade que aquela unidade prisional tinha em trazer essas chamadas de vídeo, porque tinha um problema também da internet. Não era adaptado para isso, né? Era 1, 2 aparelhos de telefone para mais de 1.000 internos por unidade prisional. Então eles tentavam ligar para a família do nada está trabalhando, perdeu a ligação. Você vai receber uma ligação daqui a 30 dias. Era muito triste. Era assim, era um contexto desesperador. Muito desespero. Então, a Frente Estadual pelo Desencarceramento, ela chega num momento de muita dor, de muita angústia, de muito desespero para nós familiares. Então, ela veio como força, como estrutura, onde que nós nos apoiamos, respiramos, né? Para você absorver um pouco mais de força para seguir na luta. E aí o que o Fernando falou, na verdade, quer dizer, todos esses antecedentes também constroem essa teia, né, política, quer dizer, vai ser um encontro, a Eliana falou aqui, né, grupos de familiares que já se mobilizavam antes, grupos de defensores de direitos humanos, que talvez tenha pego essa liga, né, quer dizer, uma complementaridade, então também toda essa luta passada ela é importante para chegar nesse momento, né. O que eu ia perguntar aqui é, quando se fala em desencarceramento, né, para muitos é algo assim, talvez nunca pensaram sobre isso, né, muitos na nossa sociedade. Então, assim, queria que vocês falassem primeiro um pouco de quem são essas pessoas presas hoje, né? É claro que é um público extremamente diverso, né? Mas que também tem algumas características, talvez, né? Enfim, sociais e também nesse aspecto criminal mesmo, né? Quais são os tipos de infrações, enfim. E também um pouco de... enfim, o que vocês querem dizer com desencarcerar? É possível isso nessa atual conjuntura? Sempre é possível, né? Você tem que ter esperança. Você luta por alguma coisa, você acredita naquilo. Então, para nós, sempre é possível. Mas eu vou dar É um tema difícil, né? Complexo, assim. Eu gosto de uma frase que fala assim, que o presídio, o próprio cárcere, ele é a utopia. Porque a gente coloca o cárcere como algo que... O desencarceramento como uma utopia que nunca é realizável, né? Mas eu gosto do contrário, dizendo que o cárcere é a própria utopia no sentido de que ele não funciona para nada daquilo que ele declarou que disse que funcionaria. Porque em tese seria, vai diminuir a criminalidade, vai diminuir a violência. Não, vamos colocar mais gente. Não, vamos aumentar as penas. Vamos retirar a possibilidade de progressão. Vamos retirar a possibilidade de saída temporária. Então, todos esses movimentos para manter mais gente no cárcere vem de uma ideologia, vem de uma ideia de que, mantendo essas pessoas lá dentro, nós estaremos mais seguros. Mas, sinceramente, não, aí na real mesmo, a gente se sente mais seguro? E não, a resposta é não. E quando a gente dá essa resposta, a gente começa a pensar melhor sobre a questão do sistema. E eu acho assim que uma inversão de lógica é imaginar quem são as vítimas dos crimes, sobretudo dos crimes violentos, né? Você fez a pergunta, Vitor, de quem é esse público que está no cárcere. É um público assim... Existem pessoas que cometeram crimes que nós, como sociedade, consideramos muito bárbaros, né? Crimes de violência de sangue, né? Homicídio, crimes de estupro.
mas cerca de 50% ou mais da população carcerária não cometeram nenhum crime violento. Por quê? Crime de tráfico de drogas, por mais que as pessoas, por mais que o Estado, vamos dizer assim, queira taxar essas pessoas como pessoas violentas, o crime de tráfico de drogas não é um crime violento. Você vender 10 buchas de maconha, 15 pinos de cocaína, você não está, em tese, cometendo nenhum crime violento. Você está vendendo droga. E o crime de tráfico de drogas, sem sombra de dúvidas, é aquilo que deveria ser mais assim enfatizado por nós. Porque muitos dos crimes de sangue, os crimes com violência, que choca muito a gente, são oriundos da guerra por conta do tráfico de drogas. Então, assim, você discutir a legalização das drogas é uma temática importante. Mas, retomando aqui, eu acho que trazer as vítimas dos crimes violentos é imprescindível. A Eliana pode falar até um pouco melhor sobre isso, porque geralmente quem tem um parente encarcerado ou encarcerada também tem a grande chance de ser vítima de violência de Estado ou também de ser vítima da guerra das drogas. Então a mesma família que tem um ente querido que está preso é a mesma família que tem uma pessoa que foi morta. Sabe? Isso que por mais que haja um pânico moral muito grande da classe média e do pessoal rico, enfim, quem sofre os efeitos da violência é determinado grupo que tem uma classe específica, que são as pessoas mais pobres, e também raça, né? São pessoas, sobretudo, negras. E aí, pensar o seguinte, quando você tem um familiar que morreu, o que o Estado tem a oferecer para essa família? A pena? Eu vou botar... Não, família, seu filho morreu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar 40 anos de prisão para esse cara aqui, que matou seu filho. Aí você olha assim, beleza, claro, tem que ter uma responsabilidade, né? A função sua é essa, Estado, responsabilizar de fato. Mas e eu? A pessoa é obrigada a comparecer em juízo para dar o seu testemunho, dar o seu depoimento, sua dor. Não tem assistência psicológica, não tem nenhuma indenização, por mais que seja... O Estado não oferece nenhum serviço. Não há um serviço mínimo de oferecimento de base. Psicológico, por exemplo. Psicológico. Como é que... você perdeu um filho vítima de assassinato. Sua casa... A casa caiu literalmente. Não foi porque a pessoa foi presa. A casa caiu quando você foi vítima... seu familiar foi vítima. E aí, o que você vai fazer? Eu acho que essa pergunta que não deve ser respondida assim no afã. Eu acho que como sociedade a gente deve parar e se perguntar o que a gente vai fazer para amparar as pessoas vítimas de fato de violência, as famílias vítimas de violência, né? E também como lidar com a pessoa, esse encarceramento a gente tem visto muito, né, ouvido, que na verdade ele só vai piorar, uma pessoa que teve alguma atitude, não tem uma perspectiva de reparação fora, em alguns casos isolados, algumas boas iniciativas, mas que isso é uma exceção que confirma um pouco da regra, né? Eu responderia dessa forma. Quem são a população? Negros, pobres e periféricos. Hoje 80% da massa carcerária são composta de pessoas negras, pobres e periféricas. São pessoas que estão ali, que muitas das vezes, Fernando ele trouxe sobre o uso das drogas, né? Não estamos fazendo apologia ao uso da droga. Pelo contrário, é um debate sobre a descriminalização das drogas. Por quê? Hoje em dia, se você entra dentro de uma favela, eu sou de periferia, você entra dentro de uma favela, você pega um jovem,
ele está no seu bolso ali, até mesmo para o seu uso, né? 1, 2 buchas de maconha, ele passa por uma abordagem policial, o que pode acontecer? Ele comprou para o seu uso. Às vezes ele não está ali na viela, né, comercializando a droga, mas ele passou, comprou para o seu uso. Ele está em direção à sua casa. E meio do caminho, ele recebeu uma abordagem policial, ele vai ser preso. Com certeza, por 1, 2 buchas de maconha, ele não vai ficar preso. Mas o que pode acontecer? De repente, dentro daquela ocorrência, não vai aparecer apenas 1, 2 buchas de maconha. Estou falando sobre forjamento. Isso aí é o que eu vivo na minha realidade. Não estou trazendo história de carochinha, é o que eu vejo acontecer diariamente. Isso acontece, eu tenho certeza, não só dentro da minha periferia, não dentro da minha comunidade, mas em várias comunidades. Jovens sendo forjados. Não estou dizendo que eles não tem jovem comercializando droga. Sim. Mas se hoje nós trouxemos um contexto de descriminalização das drogas, a legalização das drogas, com certeza os presídios não estariam tão superlotados como estão hoje. Por conta de quê? A maioria que estão presos estão pelo tráfico de droga. Ali tem vários outros crimes, vários outros atos infracionais. Sim, tem. Ninguém está passando pano quente, mas nós estamos falando aqui sobre um crime. Hoje em dia, eu não faço, eu gosto de sempre dizer, não faço uso de maconha, não faço uso de cannabis. Só que se você olhar por esse lado, né, do cárcere, se você fazer uma entrevista lá dentro, uma soma de números, um apanhado, hoje, 70% da massa carcerária está pelo tráfico. Está pelo tráfico. Então, assim, da onde que são? São da maioria das favelas. Eu posso falar por propriedade, eu tenho um filho privado de liberdade. Ele foi privado de liberdade, ele pelo artigo, né, que é do tráfico, que é o 33 e o 35. Ele está privado de liberdade pelo artigo de 157, que é o roubo. Então, assim, você tem vergonha disso? Não tenho vergonha do filho. Às vezes você tem que se envergonhar do ato, sim, mas não dele. Portanto, que eu sigo acompanhando a caminhada pedagógica, eu acompanho ele lado a lado. Não faltam visitas, como muitas famílias que estão ali acompanhando, mas muitos de nós, como familiares, Fernando trouxe isso, nós somos criminalizados por isso. Eu trabalho em 2 empregos, né? Meu esposo trabalha. Hoje, meu esposo, ele é um pastor evangélico. Mas quando você chega na porta de um presídio para você fazer uma visita a um familiar, você é uma mãe, você é uma esposa, você é um irmão, você é um pai. Mas ali você é criminalizado só o fato de você ser família. Você é um familiar de um bandido. Mas as pessoas muitas das vezes esquecem, Vitor, que antes de entrar ali um bandido, entrou um ser humano. E o cárcere em si, se nós estamos falando de desencarceramento, né? Eu falei isso numa reunião que nós tivemos, numa palestra que nós tivemos no Centro de Vitória há pouco tempo. Agora, não tem como você falar sobre desencarceramento se você não falar do encarceramento que tem acontecido em massa. E esses encarceramentos que vem ocorrendo, automaticamente nós, como familiares, nós sofremos junto. Acabamos sendo encarcerados junto. Porque de 15 em 15 dias você tem que ter aquele compromisso de estar ali. Quantas pessoas, quantos internos hoje, que ele não tem o acompanhamento do seu familiar? Talvez porque esse familiar não teve essa orientação. Esse familiar, muitas das vezes, ele desistiu. Porque aquele interno ele foi reincidente. Não é a primeira vez. E é distante também, né, parceiro? O Chuí, Viana, às vezes a família mora no interior. E aí quando vem, às vezes a pessoa demora 5 minutos para entrar, a galera não deixa entrar, dizendo assim, ó, a gente tem uma companheira que mora em Nova Almeida que vai visitar Nova Almeida e vai visitar em Chuí. Olha a distância, cara. É muito longe.
para você pegar um transporte público. E pouco Ela transporte demorou também. 3 horas para chegar e quando chegou, bateu com a porta na cara porque tinha chegado 10 minutos atrasado. E teve que voltar para Nova Almeida sem fazer a visita. E muitas das vezes você é obrigado a chegar 1 hora antes. 1 hora antes é uma regra. Você é obrigado a chegar 1 hora antes. Às vezes você tem na primeira visita, 8, 8h30 da manhã, primeiro horário de visita. Você está com crianças pequenas. Você tem toda essa dificuldade de trajeto. Às vezes, a maioria, essa é a realidade, né, da maioria dos familiares hoje, a dificuldade de se deslocar, porque às vezes, que nem ele citou o exemplo dessa companheira de Nova Almeida. Para ela sair de Nova Almeida, ela tem que sair 4 horas da manhã e não tem um ônibus, então ela tem que disponibilizar já de um veículo particular como um Uber, um Pop, para chegar até a metade do caminho, para daí ela conseguir uma condução. Então, dificilmente ela não vai chegar em cima do horário. Às vezes ele volta não porque chegou atrasado, volta porque chegou em cima do horário. Sua visita é 8 horas, você chegou, por exemplo, 7:55. Você já não entra, o portão está fechado. Então, tudo isso é uma dificuldade. Tudo isso é uma dificuldade. Então, automaticamente, aquele interno ele fica frustrado, porque ele esperou a visita, ele contava com aquela visita ali, ele leva 14, 15 dias para receber uma visita, de repente ele não sabe mais se o familiar esteve ali na porta. Ela só não conseguiu entrar. Às vezes ela chegou dentro do horário, mas por alguma dificuldade, né, um nome fora de uma lista. Isso te impede de visitar. Você passou numa máquina de raio-x, uma mancha, você não consegue entrar. Tem vários outros fatores que te impedem de visitar. Então, quando nós falamos de desencarceramento, essa luta, que você fala, é uma luta que nós acreditamos, sim, que nós estamos lutando em médio e longo prazo e não vamos desistir, sim. É possível, sim, é possível. Se as pessoas começarem a mudar os seus pensamentos, né? As pessoas têm que entender que o encarceramento não é a melhor forma de conter a violência. Não é a única saída que resta. As pessoas têm que enxergar que muitas das vezes esse encarceramento em massa funciona mais como uma máquina de capitalismo. Né? Porque valia mais a pena investir numa ressocialização de qualidade, que traga para esse indivíduo, para essa pessoa que está ali privada de liberdade, que ele possa ser inserido novamente na sociedade. Ele tem que ser tratado como pessoa, primeiramente, como ser humano. Uma vez que ele sofre todos os tipos de violações dentro do cárcere, ele automaticamente está sendo, o seu psicológico está abalado. Tudo isso reflete depois na sociedade. E é caríssimo, né? A manutenção de uma pessoa em cárcere, quer dizer, imagina de milhares, né? Tem um custo econômico e tem também uma maquinária aí econômica, né? Uma série de serviços que estão relacionados com isso, quer dizer, existe toda uma economia girando em torno disso, né? Isso é uma questão que deve ser considerada quando a gente vai pensar, né? Poderia ser melhor aplicado. Exatamente. E aí também, como vocês falaram, né? Os encarceramentos não implica uma não responsabilização, né? Porque quando as pessoas falam, a mentalidade, né, encarceradora, ela é tão forte, tão sutilmente colocada na sociedade, que as pessoas pensam que se a pessoa não for presa, ela não está pagando pelo que ela fez, seu né? ato e de infração que cometeu. Entendeu? Mas existe, o que a gente traz, o que nós tentamos trazer à mente, a menção às pessoas, que existem outras formas, né, que essa pessoa ela possa pagar pelo erro que fez, pelo erro que cometeu, ou pela forma que ela infringiu a lei ali, né, de alguma forma, que não seja encarcerando. Inclusive que implique reparação, né? Porque, pelo que eu vejo... Obrigatoriamente. Né? A lógica de outras justiças, né? Pensando de uma forma decolonial, né? Fora dessa mentalidade da sociedade ocidental que nos trouxe até aqui, né? Pensando em povos
originários, povos tradicionais, muitas vezes as lógicas, embora numa escala comunitária, enfim, outras questões, mas assim, são lógicas muito mais ligadas à reparação do que propriamente ao punitivismo, né? A punição por si só, porque a punição, enfim, não necessariamente ela vai transformar sequer essa pessoa e nem, como o Fernando falou, acolher essas vítimas de alguma maneira, né? Porque a gente sabe que às vezes, né, não tem nada que possa pagar, né? No caso, por exemplo, né, da perda de um parente de forma violenta, enfim, mas a lógica vai justamente nessa. Apodreça ali, não volte à sociedade. E assim é como se fosse um pouco também de jogar, né, poeira debaixo do tapete, né? Não resolveu o problema. Vou pegar um gancho aí para dizer o seguinte, assim, Eliana sempre traz isso, tá? Vou trazer então, né, para relembrar que uma das maiores violências que acontecem na sociedade vem também por meio do Estado. Então a gente está falando aqui de encarcerar pessoas individualmente falando, né? Responsabilizar pessoas individuais pelos seus atos. Agora, existe uma responsabilidade estatal pela violência. Aquilo, por exemplo, que eu disse logo no início, que eu sempre carrego para mim sobre o caso das comunidades quilombolas do norte do estado. Parece que não tem vínculos a luta quilombola do norte do estado com a questão carcerária. Parece que não tem vínculo, por exemplo, a destruição do Rio Doce e a luta carcerária. Parece que não tem vínculos quando alguém não tem onde morar, quando alguém não tem acesso à saúde, quando alguém não tem acesso à educação, quando alguém não tem nem o que comer. Então, quando todas essas violências perpassam por esses sujeitos, a gente só quer encarar quando ela se torna violenta, quando ela vem e comete um ato de violência. Mas nós não conseguimos enxergar todo o atravessamento de violências que perpassa essa pessoa, esse sujeito especificamente falando, que está envolvido numa comunidade. E não é uma questão... Ele não está só. É todo um atravessamento que aí vem a questão racial, que aí vem a questão de pobreza, que aí vem... Sabe? É um reflexo de tudo. É um reflexo. E aí, Vitor, também eu estava conversando, eu não podia deixar de falar sobre isso. Quando você perguntou quem são essas pessoas encarceradas, e aí, né, parceira, a gente precisa sempre relembrar isso, das mulheres que estão presas. Porque as famílias, a gente não vai encontrar na luta anticarcerária, antiprisional, homens casados com mulheres presas, né? Ou mulheres que são casadas com mulheres presas que estão na luta anticarcerária, porque as mulheres que hoje o Brasil o número de mulheres encarceradas no Brasil já é o correspondente à quantidade de gente que a gente tinha encarcerado na década de 80, na totalidade. Então hoje são, sei lá, acho que são 46 mil mais ou menos, assim, salvo engano, o último censo aí de mulheres encarceradas. Se nós trouxermos isso para a realidade do sistema carcerário, do histórico sistema carcerário, a gente vai ver que há 40 anos atrás era toda a massa carcerária. E há um fenômeno de hiperencarceramento feminino, porque em relação à proporção de quantidade de mulheres que estão sendo presas, há um aumento em relação à quantidade de homens. Sobretudo pela feminização da pobreza. Porque as mulheres, elas estão, por conta da pobreza, trazer uma situação de maior dificuldade para as mulheres, elas estão sendo vítimas fáceis dessa situação, dessa falácia que é essa lei de combate às drogas, que, na verdade, combate tão somente pessoas que estão ali, né? E mulheres são mais suscetíveis a serem mulas do tráfico. Então, não é pega com 10, 15 gramas. É pego, às vezes, com quilos de drogas. Porque ela é paga para ir no outro estado, pegar droga, trazer como mula. E aí, às vezes, pega uma pena altíssima. São pessoas que são usadas, né? Que são usadas. E para a mulher é uma questão difícil, assim. Porque quando a mulher ela comete um homem, quando comete um crime,
Ao homem é dado o direito de ser violento, né? Comete o crime. Mas a mulher, quando comete um ato criminoso, a sociedade ainda olha com olhos piores ainda. Com uma política de fato eugenista. Porque quando a mulher, pela questão de poder, né, ter ali a questão reprodutiva, a mulher que é vista como criminosa, ela é vista como uma pessoa que, em tese, ela não tem o direito de se reproduzir, por exemplo. Porque ela vai estar cometendo ali, uma mulher criminosa é algo que a sociedade repudia ainda mais do que o homem que cometeu um crime. Então é possível que essas mulheres, de fato não tem estudos para embasar isso, mas é bem possível que essas mulheres sejam punidas ainda mais, assim, numa sentença, pelo mesmo crime que cometeu um homem. Mas isso são estudos que devem ser feitos e que não são feitos, sobretudo porque são pessoas esquecidas dentro do sistema. As mulheres, elas são simplesmente esquecidas. Exatamente. Hoje em dia, nós temos a unidade prisional, né, aqui no estado, algumas unidades prisionais femininas aqui no estado, e se você for tomar um depoimento de um familiar que tem uma pessoa privada de liberdade masculino, você pode notar assim, esse tem a mãe que está acompanhando, tem uma irmã, tem um pai, tem uma esposa. Às vezes, se você chegar dentro da unidade feminina, não é essa mesma realidade. Às vezes, aquela interna que está ali, ela só tem a companhia, às vezes, de uma mãe ou de uma irmã. Dificilmente você vai ver nessa fila que nas cadeias masculinas acontece gigantesca, são filas gigantescas, você vai ver filas gigantescas de homens para poder visitar essas mulheres. Até mesmo porque acontece muito uma mulher estar presa na unidade feminina e seu esposo está preso na unidade masculina. Essa mulher acabou, infelizmente, sendo ela, se vendo no contexto agora de provedora da casa, num ato de desespero, muitas das vezes ela recebe aquele chamado, tipo, ela esquentou a cabeça, ela se preocupou, ela tomou uma atitude indevida, mal pensada, né? E acabou cometendo um ato infracional até na entrada da unidade prisional. Isso acontece muito, é uma realidade. Então, assim, o que os estudos não fazem e não buscam pesquisa, o porquê que levou essa mulher a essa prática? O que aconteceu? Será que essa mulher estava sob pressão psicológica? Será que essa mulher estava passando alguma necessidade juntamente com teus filhos? Muitas vezes aquele filho, ela só tinha o esposo que já estava preso, privado de liberdade, ela agora também privada de liberdade. Às vezes o seu filho está entregue a um familiar de primeiro grau, ou às vezes até mesmo, né, não tem nenhum familiar de primeiro grau aqui no estado, é entregue até uma instituição, ou entregue a algum amigo, algum conhecido, que dificilmente uma pessoa quer pegar essa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade. Tem o caso das mulheres também grávidas ou que, né, tem são filhos separados dos seus filhos. dentro. Tem um documentário até que chama Celas, né, da Gabriela Santos Alves, aqui do estado, né, fala dessa realidade. Celas é seu e o elas entre parênteses, né? Então acaba ela sofrendo muito, Fala um ela pouco sofre dessa... muito mais. O tratamento com a mulher em si, nós vamos assim, a mulher em si, ela já sofre mais preconceito. Nós usamos um ditado assim, olha, um homem ele passou na lama, respingou um monte de lama nele, só uma sujeira. A mulher se pinga, ela tá passando, pingou na ponta das suas vestes. Uma gota, todo mundo tá vendo aquela gotinha que teve de lama ali. Ou seja, ela já não é mais a mesma. Principalmente para ser reinserida a uma sociedade. Então, é isso que nós trazemos de toda uma luta. Essa reinserção, essas pessoas, não somente os homens, mas também a mulher, à sociedade. Isso não existe. Esse programa
essa estrutura, né, de ressocialização com base, entendeu? Com base de você reinserir uma vida que foi privada de liberdade à sociedade novamente. Ela não vai viver o resto da vida. Não existe aqui no nosso país uma cadeia, né? Como fala, você vai pagar o resto da sua vida presa. Perpétua, né? Perpétua. E nem o crime, a pena de morte. Nem a também, pena né? de morte. Mas se você parar para pensar, muitas mentalidades levam a que isso. Que muitas pessoas esperam sim que aconteça essa cadeia perpétua, que aconteça sim essa pena de morte. Mas muitas pessoas têm morrido aos poucos e muitas pessoas não têm percebido. A sociedade não tem percebido isso. Eu falo que é a morte pior que tem. Não é aquela que você toma ali uma injeção letal, não. É aquela morte que você vem sofrendo dia após dia dentro do cárcere, vem sofrendo o abandono, tortura, maus tratos, vários tipos de violações. E tem outra questão que é o próprio fato de muitos das pessoas em cárcere não sequer foram julgados, né, em todas as instâncias, quer dizer, estão pagando ali, mas sequer foram condenadas de fato, né, não passaram por todo o processo. Mas eu queria tratar um pouco, assim, trazendo aqui para o Espírito Santo, né, o Estado teve décadas e anos atrás, assim, muita evidência com um grande problema carcerário, né, denúncias nacionais até internacionais, na ONU, né, por diversas crises, e agora isso, digamos que está menos, né, em evidência na mídia e tal. Então eu queria saber um pouco, né, de lá para cá o que tem acontecido, o que mudou, se melhorou algo, o que piorou, o que continua, enfim, quais são também hoje os principais desafios e questões, né, em relação à questão carcerária aqui no estado. Podemos dizer que nós avançamos. A luta, ela avançou. Se a gente falar que não mudou, estamos mentindo até mesmo pelo contexto, né? Que nós vemos hoje em dia, não acontece mais grandes massacres dentro das cadeias como acontecia antigamente nas grandes masmorras. Mas ainda nós estamos longe de se livrar de algumas masmorras que existem. Portanto que hoje, algumas penitenciárias do Estado do Espírito Santo, nós ainda mantemos esse codinome que são ainda as masmorras. Hoje não acontece preso sendo dilacerado, como a imagem que nós acabamos de ver no cartaz, né? Sendo encontrado parte do seu membros do seu corpo de um lado para o outro. Não encontramos. Então nós avançamos na luta, né? Toda uma luta, todo um trabalho. Então faz parte da luta. Então nós demos um grande passo, né, nessa luta, mas ainda nós estamos longe de estar fora de um sistema que ele não seja agressivo, que ele não seja violento. Nós ainda existe, nem que seja encoberta as masmorras. Inclusive, nós citamos um dos nossos ofícios, né, uma unidade prisional, que é a penitenciária segurança máxima, né? Nós citamos ela como uma masmorra, porque existe ainda aquela pena que o ser humano ele tem que ser torturado, ele tem que ser agredido, ele tem que ser espancado, né? E nós sabemos que isso tudo não traz uma ressocialização, não traz uma melhora da moral, né, para a pessoa. Pelo contrário, nós acreditamos que isso tudo faz com que a pessoa ela acaba reincidindo de todas as formas, né? Ela acaba adoecendo fisicamente, ela acaba adoecendo psicologicamente, e isso tudo, quando eu digo que reflete, aquela pessoa não vai sair dali com um pensamento bom de mudança de vida, de seguir uma nova vida, de criar uma nova trajetória, formar família, não. Ele vai sair dali com desejo de vingança, né? Ele tá com seu tempo vago, a mente vazia. E mente vazia, ela é oficina de Satanás mesmo. Ela não tá com pensamentos positivos. Então, automaticamente, ele tem tempo ali para pensar nas coisas erradas. Então, nós pensamos assim, que
esse sistema ele tem muito que avançar, ele tem muito que mudar, principalmente para o lado da ressocialização, que é o que nós lutamos para isso. E aí, falando nisso, quais são as principais questões assim que o movimento tem denunciado? Quais são os principais problemas ali de violações de direitos dentro dos presídios capixabas? Pegar uma deixa aqui que a Eliana falou de um cartaz que a gente acabou de ver, só para poder contextualizar, que nós estávamos há pouco tempo numa reunião com a senhora Maria das Graças, né, e também com Isaías Santana, que fazem parte da Associação de Familiares Vítimas de Terrorismo de Estado. E ela nos mostrou um cartaz, né, da época das masmorras, e é sempre muito impactante, né? De pessoas, assim, é até difícil de falar, nem vou falar. Mas cenas muito violentas daqueles tempos, né? Aí pegando um gancho, assim, de imaginar, assim, você perguntou dos desafios, né Vitor, atuais. Os desafios atuais, ele também são desafios pretéritos, sabe? Aquilo que permanece, daquilo que não foi possível mudar. Então, houve uma melhora das condições físicas e estruturais e também de gestão do sistema prisional do Espírito Santo. Entretanto, o que nós vimos? Que a tortura ainda é uma realidade. E onde há tortura, não há democracia. Isso não tem democracia onde tem tortura. A gente tem visto também que a questão da alimentação, alimentação dentro do sistema prisional, sempre foi também uma questão complexa, mas assim, nos tempos que a gente está vivendo, de insegurança aguda alimentar, e tendo em vista também essa pauta quase fascista, não é quase fascista, essa pauta fascista que coloca aquelas pessoas que estão presas como pessoas subhumanas, ou seja, pessoas que não merecem um tratamento humano. Se elas não merecem um tratamento humano, elas não merecem se alimentar bem. Porque se as pessoas do lado de fora estão passando necessidade de alimentação, por que a sociedade vai pagar por uma alimentação de qualidade? E aí, nós do coletivo da Frente Estadual pelo Desencarceramento, nós fizemos uma denúncia gravíssima da questão da alimentação do sistema prisional capixaba. Uma das empresas, na verdade, a maior empresa de alimentação do sistema prisional aqui está sendo denunciada pelo Ministério Público Estadual, porque em 2018 foi flagrada numa inspeção da própria Secretaria de Justiça, mantendo nos seus freezers carnes refrigeradas que são impróprias para consumo humano. Então, essas carnes, por meio da resolução do IDAF, que é o instituto responsável por fazer a inspeção sanitária, ela considerava que aquelas carnes nunca poderiam ser utilizadas diretamente para consumo humano, somente poderiam ser utilizadas para industrialização. E estavam sendo fornecidas diretamente para o consumo humano. E o que acontece? Numa licitação, olha a loucura, numa licitação você tem que dar o menor preço pela alimentação. E aí que vem o que os preços falam. Carne de monstro. Qual foi hoje o cardápio? Carne de monstro. Então, assim, a alimentação é uma situação muito grave e que permanece grave. Não é uma situação... A fome não foi inventada nos anos de agora. A fome é uma coisa que permanece na realidade brasileira há muito tempo. Desde sempre. Então, assim, teve avanços e teve retrocessos. Teve avanços e retrocessos, né? E a questão da alimentação é uma situação que permanece, assim. Outra coisa muito grave, e que também é uma permanência, é a situação das revistas vexatórias. E aí tem uma questão também estrutural de gênero também que é muito importante. As revistas vexatórias, se fossem vistas assim, a olho nu, aqui numa situação, nossa conversa aqui agora, vamos fazer uma revista aqui vexatória.
Tu falaria assim, cara, isso é estupro, não? Isso não é Assédio. assédio sexual, não? Assédio. Não? Ah, mas tem que fazer uma revista, para não poder entrar droga dentro da cadeia. Mas, veja, os índices, aqui no Espírito Santo não tem pesquisa a respeito disso, só tem uma pesquisa de São Paulo, diz o seguinte, inclusive tem uma ação no Supremo Tribunal Federal para discutir as revistas vexatórias, que somente 1% das mulheres que passam pelo procedimento de revista manual, de fato são pegas com alguma coisa. Sobretudo drogas, né? Porque ninguém vai trazer uma pistola dentro, né? Uma tesoura. São drogas, né? Então, assim, não vale o Estado utilizar de tamanha assim, violência contra esses corpos, essas mulheres, para poder achar em 1% delas e sair no jornal. Aquilo que sai no jornal, uma mulher foi flagrada com maconha tentando entrar. Aquilo ali foi 1%. Será que vale mesmo a gente fazer um auê danado, um escarcéu danado, porque uma mulher tentou entrar com maconha, sendo que as outras 99 não estavam com maconha e foram passados por esse procedimento de revista vexatória? Sabe? Isso é uma pergunta importante que tem que ser feita. E é inadmissível. E lembrando que hoje em dia, quem manuseia o chamado body scan, né? Ele deveria ter um curso de formação, de treinamento com máquinas de raio-x. Deveria ser uma pessoa que trabalha, que atua na área do raio-x, que não é a realidade hoje dos agentes penais. Então, muitas das vezes, o que acontece? Ele está vendo, como você está sentado, diante do computador, aquela mulher lá dentro, está dentro da máquina, a esteira anda, passa por ela uma luz, é um raio-x que passa. Ele está acompanhando a imagem do corpo dela todo pela tela do computador. Muitas das vezes, ele pega o celular dele, do seu uso pessoal, tira foto da tela daquele computador, né? Às vezes ele está ali, o computador está de frente a ele aqui. Então ele não precisaria de uma segunda imagem para analisar. Aquela imagem era o suficiente para ser analisada. E se ele tem todo um treinamento, né, toda uma formação na área de radiologia, ele vai conseguir detectar que mancha é aquela dali. Né? Pode ser gravidez, não pino de cocaína, né? Que mancha é aquela ali? Constou uma mancha. Beleza. Mas qual mancha? Não. Tem alguma coisa errada. Essa mancha aqui realmente é um metal. Essa mancha aqui está clara e evidente. É uma bucha de maconha, é um pacote contendo um volume, né, de alguma coisa. Então, para levar aquela pessoa, né, o correto é esse. Leva aquela pessoa a um DPJ e de lá ela é conduzida para o exame em hospital. Mas o que acontece não é essa realidade. O que é questionado na prática, quando nós falamos prática ilícita, que nós falamos sobre, chega a ser um assédio, é quando aquela mulher ela tem seu corpo exposto numa máquina de raio-x que apresenta o corpo dela todo, ela tem a sua imagem tirada uma segunda foto por um aparelho de telefone pessoal. Para quê? Até hoje é uma pergunta que não quer calar, a gente não sabe para quê. É tirado foto daquela imagem ali, não sei para quê, talvez para guardar de lembrança. Aquela mancha não foi detectada ali, essa mulher é levada para um quarto, nós chamamos de quartinho, de salinha. Ela age com a gente, acompanhada de agentes femininas, né? Ela é pedido para que ela retire a roupa. Ela é obrigada a tirar a roupa? De certa forma, sim, ela é obrigada. Porque se ela não retira a sua roupa, já fica claro para ela. Vamos fazer a revista, nós falamos vexatória, eles chamam de minuciosa. Caso não queira, você pode ir embora. Aquela mulher, às vezes, é do interior do estado. Aquela mulher, às vezes, não tinha o dinheiro da passagem.
para ela chegar naquela visita. Às vezes ela conseguiu um dinheiro emprestado, ela está com criança. Ela precisa estar ali para ter uma conversa com o filho, para ter uma conversa, ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Ela precisa daquele contato que ela tem que levar alguma notícia, ela tem que ouvir dele, ver com seus próprios olhos como que seu familiar está ali. Nós estamos falando de 15 dias sem ver, né? Então, ou você tira a roupa, você não tem opção. Ou eu falo assim, você tira ou você tira. Então, automaticamente, ela vai tirar a roupa, ela tem certeza, ela não tem nada, ela vai tirar a roupa, ela vai mostrar, né, tirou suas peças. Então, automaticamente, na revista de antigamente, anterior ao ano de 2012, era, né, permitidas revistas minuciosas, revista vexatória. As mulheres se agachavam sobre o espelho, as mulheres levantavam, baixavam 1, 2, 3 vezes, né? O espelho era colocado para olhar nas suas partes íntimas. A mulher era obrigada a tossir para vestir alguma coisa dentro dela, ela caía. Mas a partir de que existe uma portaria hoje, que é a 1578-S, que ela proíbe o desnudamento total, ele parcial, e aquela mulher, ela é submetida àquilo ali, ela teve uma violação. Ela está sendo violada dentro de uma penitenciária, dentro de uma unidade prisional, né? Então, ela acaba ali tendo seu corpo exposto. Quando o Fernando ele traz que 99% dessas mulheres, ela não tem nada, é porque é um contingente todo de mulheres que estão ali. Nós falamos muito mulher, que a maioria que visita são mulheres, né? Isso já aconteceu, o fato está sendo narrado aqui, já aconteceu com criança é submetida a tirar suas roupas. Já aconteceu com uma criança cadeirante, dela ser tirada da sua cadeira, ser colocada sentada no chão do Boriscan, que ela não anda, no chão do Boriscan, ela começa a gritar, porque ela entra em um estágio de pânico agora. A sua mãe não pode entrar com ela, porque a unidade prisional entendeu que aquela criança não queria passar pela máquina porque continha alguma coisa. Mas não entendeu que aquela criança acabou tendo seu psicológico abalado, caiu num estágio de desespero, porque nunca passou por aquilo. É uma tentativa de criminalizar as familiares a todo instante. Porque no momento que acha para uma, é como... o sentimento, né, Eliana? O sentimento é de que todas as mulheres perderam naquele momento. Inclusive, fica muito nervosa. Porra, por que tu entrou? É por isso que a fala da Helena... Acaba revoltando a pessoa. Acaba revoltando. Inclusive, a Helena trouxe lá atrás, né? Daquela situação que ela falou da mulher ser presa ali na fila. É isso, né, Eliana? É quando a pessoa tenta entrar com alguma coisa dentro da cadeia por algum desespero, né? E acaba sendo... Vai para visitar, sai presa de lá. Olha a loucura que é, né? Agora, já estamos aí um pouco avançados aí no tempo, que eu ia perguntar justamente isso. Quais os caminhos para fazer esse tipo de denúncia, né? Especialmente para familiares. Acho que muitos familiares talvez não conheçam, inclusive, o movimento, né? Esperamos que chegue, mas assim, tanto para denúncias como para se informar sobre seus direitos, né? Porque você consegue fazer uma denúncia se você souber, porque às vezes as pessoas não percebem, né? Não sabem que está sendo cometida uma violação porque elas desconhecem exatamente quais os direitos que ela tem. Então, eu queria que vocês falassem um pouco em relação a isso, né? Da frente, como encontrar, como, enfim, se conectar com isso. Ô, Vitor, eu acho que esse tema é um tema muito importante que a gente faz uma autoanálise constante. Primeiro, é importante dizer que aqui no Estado do Espírito Santo existem órgãos próprios, que são os órgãos competentes mesmo para efetuar as denúncias. A Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário, o Comitê Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura, o CEPET, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, todos esses coletivos, todas as entidades que são, em tese, vinculadas ao Estado, nós percebemos que, de alguma forma, com todo respeito assim, a alguns coletivos, por exemplo, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos, que sempre foi parceiro nosso, né? Sim. Mas
Os demais geralmente têm uma situação de omissão muito grande. A Defensoria Pública também tem um papel importante, mas a Defensoria Pública nós percebemos, inclusive, enfim, que poderia atuar melhor, mais, né? Porque às vezes a gente vê que é um indivíduo, um indivíduo da Defensoria Pública que tem uma conduta que quer pautar o tema, mas que não é institucional da Defensoria Pública. A gente acredita que esses órgãos têm que ter uma institucionalidade no sentido de receber essas denúncias, de averiguar se essas denúncias têm de fato fundamento. O Ministério Público, por exemplo, nós questionamos há pouco tempo uma conduta de uma promotora que foi fazer uma inspeção numa unidade prisional a partir de uma denúncia de uma greve de fome, e ela disse que não tinha nada para fazer, ela, na verdade, disse que fez a inspeção e que estava tudo regularizado, mas a inspeção que ela fez foi conversar com a unidade prisional, com a direção da unidade prisional e os agentes penitenciários. Não conversou com um detento, não conversou com uma familiar. Isso se chama, racismo, sabe? Isso se chama... Isso não tem outro nome para poder pontuar que família é gente, preso é gente, não são pessoas que têm uma condição humana menor que uma promotora, não tem uma condição menor do que um juiz, não tem uma condição menor do que qualquer pessoa que está aqui conversando entre nós aqui. Agora, especificamente, então, acaba que a gente faz muitas denúncias, sim. A gente tem um canal que é um formulário de denúncias que está no nosso Instagram. A gente recebe muita demanda, muita mesmo, via Instagram, via WhatsApp. Infelizmente, essas demandas são muito represadas porque a gente não dá conta da quantidade de... Congestionando. São muitas denúncias mesmo. Então, assim, nós não damos conta da quantidade de denúncias que chega até nós, mas a gente faz um processo de autoanálise, entendendo que, na verdade, os espaços que essas denúncias têm que ser encaminhadas não são, de fato, o espaço da Frente Estadual para o Desencarceramento. A gente está ali para suprir uma omissão, mas que esses órgãos que a gente citou aqui, eles sim têm a função legal de atuar, e omissão... A ação é crime e omissão também. Quando você sabe de uma omissão, de uma ação criminosa e você se omite quando o seu dever legal é de fiscalizar e de atuar, você também está cometendo uma conduta delituosa e também de infração administrativa funcional, né? Nós acabamos, assim, enquanto coletivo do Desencarcera, atuando, né? Às vezes até mais do que alguns órgãos competentes que têm, né, probabilidade para poder estar entrando no presídio, né, para poder estar fiscalizando. Mas é fiscalizando de verdade. Se tem prerrogativa de inspeção, faça a inspeção. Você não tem que inspecionar e ouvir o que aquele diretor ou o que aqueles agentes quiseram dizer. Você vai lá apenas coloca no papel, não. Se houve uma greve de fome, é uma forma de chamar a atenção de toda uma sociedade, de todo um público, né, das autoridades, que nem quando eles escrevem as cartas chamadas catuque, que mandam para fora com um pedido de socorro, eles direcionam ao governo, direciona ao Tribunal de Justiça, direciona ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? Tem uns que eles nem sabem que existe, né? Como o CEPET, mas direciona a vários órgãos, várias instituições que eles sabem que deveriam estar lá olhando por eles, deveriam estar lá fiscalizando. Ou seja, esses órgãos, essas instituições que têm a prerrogativa de fiscalizar, de fazer inspeção, eles têm por obrigação de inspecionar os internos, de ir nas galerias, não dá para atender, é muita cela, são em torno de 20 celas por galeria. Seleciona ali 3, 4 celas por galeria, pega aleatório, ouve o que os internos têm a dizer, vai para um dia de visita,
que a fila está em gigantesca das famílias, acompanha a passada daquelas famílias pelo Boriscan, pega ali os depoimentos, as denúncias, que aqueles familiares têm a dizer. Então, isso aí sim, é você estar sistematizando as denúncias, é você estar dando ouvido, é você estar encaminhando, é tomando providência. Então, muitas das vezes nós acabamos, né, assumindo um papel que acaba sendo maior do que nós temos competência de tocar ali, que nós não temos essa prerrogativa de entrada nas unidades prisionais. Procuramos orientar as famílias assim, olha, nós temos assim um espaço de luta um tanto limitado, não temos prerrogativa para entrar nas unidades prisionais, para nós mesmos fazer a inspeção. Você imagina, se nós, quanto coletivo, pudéssemos entrar nós mesmos e fazer essas inspeções. Hoje nós trabalhamos com o quê? Com as denúncias através de formulários. Esses formulários as famílias entram, faz ali as denúncias, traz o máximo que tem de conteúdo de informação e nós encaminhamos através de ofício para os órgãos competentes. Bom, muito obrigado, Eliana Valadares, Fernando Colombi, né, da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Espírito Santo. Essa foi a entrevista do século, produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, do Estúdio 42B. A gente volta na próxima semana com mais temas para ajudar a gente a pensar, né, o Espírito Santo e nossas questões. Então, muito obrigado pela contribuição de vocês. E para quem quiser saber mais das notícias diárias, as análises, outras informações sobre o Espírito Santo, acesse o Século Diário, www.seculodiario.com.br, e nos siga também aí nas diversas redes. Até logo.